Eu não costumava acreditar em superstições. Como psicólogo, meu trabalho sempre foi tentar entender a mente humana de maneira lógica. Mas preciso confessar algo que ainda me deixa arrepiado só de lembrar. Vou contar tudo, do começo ao fim, como se estivéssemos num bate-papo, tomando um café. E se, no final, você achar que estou exagerando, bem, vou entender. Era a véspera das minhas férias. Eu já tinha planejado tudo, uma viagem rápida à praia para desligar a cabeça das consultas, do escritório e dos casos complicados. Enquanto fechava a mala no meu apartamento, o telefone tocou. Uma ligação do diretor de uma prisão estadual. Nada comum para um dia que deveria ser o início da minha folga. Preciso de você aqui, doutor. É urgente. Respirei fundo. Tentei argumentar, mas ele insistiu. Um dos detentos estava perturbado, alegando inocência num crime brutal e implorava para falar com um psicólogo. O caso era tão estranho que despertou minha curiosidade. Abri mão do descanso e fui até a penitenciária, sem saber que naquele instante eu pisava no primeiro degrau de um abismo bem mais fundo do que imaginava. O prisioneiro se chamava Adalberto. Ele estava encarcerado por assassinar a própria família, a esposa e o filho de 7 anos. Mas, na hora em que olhei para ele, encolhido no canto da cela, a imagem que vi não era a de um psicopata insensível. O homem exibia um olhar tão perturbado e ao mesmo tempo tão vazio. "Eu não fiz nada, doutor", sussurrou com a voz trêmula. "Acredito que você possa me ajudar, mas tem algo que ninguém entende. É uma maldição." Ele falava sobre um objeto que o teria arruinado, uma mão de macaco que atendia desejos de forma distorcida. Sinceramente, achei que fosse mais um delírio. Ainda assim, o jeito que ele contava, como se suplicasse ajuda, me deixava com a pulga atrás da orelha. Saí de lá com a sensação de que havia algo fora do normal. Estou contando isso como quem faz uma confissão, porque no fundo já não sou a mesma pessoa cética de antes. Peguei alguns dias para analisar o histórico do Adalberto. Vi fichas médicas, relatos de testemunhas, depoimentos das autoridades. As informações não batiam. A cena do crime tinha marcas muito estranhas, quase como se um bicho grande tivesse destroçado parte da casa. Só que ninguém falou em bicho nenhum no inquérito. Mesmo assim, as provas apontavam para Adalberto. Ele foi considerado o único suspeito. E ali estava eu, cheio de dúvidas e com um leve arrepio na nuca. Foi quando descobri que o tal objeto, a mão do macaco, teria vindo de uma cidadezinha chamada Vila do Vale Seco. Fiquei obcecado em entender. Seria tudo fantasia ou havia algo real naquela história? Primeiro passo: um relato esquisito na prisão. Segundo passo: uma ficha criminal cheia de inconsistências. Terceiro passo: a tal mão do macaco e uma cidade que nunca tinha ouvido falar. Eu decidi encurtar minhas férias e dirigir até a Vila do Vale Seco. Queria investigar discretamente, entender se aquilo era só um surto de um pai enlouquecido ou se existia alguma outra explicação. Ao chegar, encontrei uma cidade parada no tempo, ruas de paralelepípedo,
casarões antigos, gente desconfiada que evitava contato visual. Me hospedei numa pousada administrada por Dona Luísa, uma senhora calada que olhava de esguelha para qualquer forasteiro. De cara, senti uma tensão no ar, como se todos ali soubessem de um segredo que eu não podia descobrir. Conversei com moradores, perguntei sobre o objeto que supostamente foi parar nas mãos do Adalberto. Ninguém queria falar muito. Alguns desviavam o olhar, outros mudavam de assunto, mas notei que havia medo nessas reações. Então, numa noite, Dona Luísa sussurrou: já ouvi histórias sobre esse tal amuleto. Dizem que realiza desejos, mas cobra um preço muito mais alto. Ela parecia desejar que eu desistisse e fosse embora, mas ao mesmo tempo havia compaixão no seu olhar. Como psicólogo, busquei pistas concretas, boatos, recortes de jornal, lendas antigas. Tudo apontava para uma estranha relíquia que surgia de tempos em tempos, trazendo tragédias para quem ousasse usá-la. Prefeito Maurício, gentil até demais, me recebia sorrindo, mas parecia desconfortável quando eu tocava no assunto do Adalberto ou da tal maldição. Dona Luísa, a pousadeira, sempre cautelosa, me servia o jantar em silêncio, mas às vezes me dava um conselho sussurrado. Marina, filha do prefeito, ela ficou curiosa com minha investigação e se ofereceu para me ajudar, dizendo que também não confiava muito nas versões oficiais. Adalberto, o pai preso, o homem que jura inocência, com olhos tristes, esperando que alguém acredite nele. Cada um deles tinha algo a esconder ou a revelar, e eu não sabia em quem podia confiar. Conforme os dias passavam, descobri fragmentos de histórias sobre um viajante estrangeiro que, décadas atrás, teria trazido essa mão de macaco. Diziam que o objeto fora amaldiçoado por algum ritual obscuro e que distorcia os desejos de quem a possuía. Adalberto, desesperado por dinheiro para tratar a saúde do filho, teria pedido ajuda a esse talismã, e o preço foi terrível. Foi então que veio a maior surpresa, conversando com um idoso chamado Seu Freitas. Meio bebendo, meio confuso, fiquei sabendo que não havia só uma mão de macaco. Havia pelo menos duas. A segunda estaria guardada por alguém ali na cidade, pronta para ser usada em segredo. Comecei a notar comportamentos estranhos de Dona Luísa. Ela sabia mais do que admitia, e quando revirei um antigo quarto, trancado na pousada, achei um baú com anotações que mencionavam vários incidentes passados. Inclusive, a história de um homem que perdeu tudo depois de fazer 3 pedidos. Foi o gatilho que me fez desconfiar. Dona Luísa tinha uma das mãos do macaco. A prisão onde Adalberto estava me parecia cada vez mais opressiva e injusta, como se as paredes gritassem que ele não pertencia àquele lugar. A vila do Vale Seco era pacata, mas a calmaria era tão tensa que até o vento parecendo cortar o ar. A floresta próxima da cidade tinha árvores retorcidas, um cheiro úmido de terra e folhas apodrecidas, que me dava arrepios toda vez que passava por lá. O quarto trancado na pousada transbordava uma energia estranha, com recortes de jornais de tragédias antigas e algo que parecia um altar improvisado. Era como se cada ambiente amplificasse um medo diferente, me fazendo sentir
cada vez mais parte daquela loucura. Certa noite, confrontei Dona Luísa na cozinha. Por que a senhora esconde isso? O que houve com Adalberto, na verdade? Dona Luísa, tensa. Você não entenderia, meu filho. Essa cidade carrega segredos que é melhor ficar quieto. Mais tarde, encontrei Marina, a filha do prefeito, me esperando do lado de fora. Marina, vá embora. Isso aqui não vai acabar bem para você. Já fui longe demais. Eu só quero saber a verdade. Marina, se descobrir, você nunca mais vai ter sossego. Acredite, às vezes é melhor viver sem saber. A cada conversa, eu sentia algo fervendo por baixo das palavras. Todos sabiam de algo e temiam por mim. Ou talvez só temessem por si mesmos. Na madrugada decisiva, segui Dona Luísa até uma velha capela abandonada na beira da floresta. Lá, encontrei a segunda mão de macaco sobre um altar repleto de velas. Ela tentava, de alguma forma, selar o objeto ou realizar um ritual para controlá-lo. Fui visto e a tensão explodiu. Você não devia estar aqui! Ela gritou com uma voz que parecia misturar raiva e desespero. Foi tudo muito rápido. Um vento forte soprou, as velas se apagaram e a mão de macaco se mexeu sozinha, ainda que estivesse ressecada como um pedaço de couro duro. Senti um arrepio gelado subindo a espinha. Dona Luísa recuou e eu, sem pensar direito, agarrei aquele troço, tentando impedir que ela fizesse algo pior. Foi quando entendi tudo. Ela não era a vilã por si só. Na verdade, tentava impedir que a maldição voltasse a fazer novas vítimas. Deu errado. O altar desabou, a relíquia caiu no fogo das velas e começou a liberar um cheiro horroroso, como carne queimada. No dia seguinte, a mão havia sumido. Fui embora de Vila do Vale Seco e, com o apoio de Marina, levei documentos que provaram que as circunstâncias do crime de Adalberto não eram tão claras. A justiça reabriu o caso. Adalberto foi solto por falta de provas concretas, embora ainda carregue consigo a dor de ter perdido a família. Por outro lado, voltei para casa com a sensação de ter escapado por pouco de algo que não consigo explicar em termos clínicos. Tá todo mundo querendo um desfecho bonito, mas a verdade é que a cidade continua lá, silenciosa, e ninguém sabe o paradeiro da mão de macaco que desapareceu do altar. Será que alguém mais a encontrou? Ou será que ela ainda aguarda a próxima pessoa desesperada o bastante para usar seus desejos? Termino esse relato com um alívio misturado à inquietação. Ajudei a inocentar um homem, mas deixei para trás uma lenda viva que pode ressurgir a qualquer momento. Talvez a maior lição seja: nunca subestime um desejo. Sempre existe um preço a pagar.